Aleluia, aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é infalível, queridos. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é terrível, irmão. Aleluia. Se existe uma palavra que for liberada da tua vida, descansa o teu coração, porque passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. O que Ele diz ao teu respeito vai acontecer para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia comigo. É um texto conhecido. Aleluia, Jesus. É um texto conhecido. Está no livro de Marcos, capítulo de número 4. Quem sabe você já ouviu centenas de vezes essa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém. Essa palavra não vai voltar vazia, ela tem um alvo. O alvo dessa palavra é o meu e é o teu coração nessa noite. Amém? Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Aleluia. Eu quero louvar a Deus. Antes de ler, eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele está fazendo e vai fazer para a glória do nome dEle. Agradecer ao pastor André por esta oportunidade. Para mim é uma alegria estar aqui nessa noite. Até porque seria ingratidão da minha parte não dizer que faz parte como se for a minha casa aqui. Amém? Então é uma alegria. Obrigado, pastor André, por essa oportunidade nessa noite. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco. Versículo de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, oh glória, estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós queremos louvar a Ti nessa noite por esta palavra. Fala conosco, ministra o nosso coração. Senhor, aquele que está aflito, aquele que está desesperado nessa noite, que esta palavra que é bonança, que esta palavra que é alegria, que é esperança, e que ela tem poder de reavivar a nossa fé, de estabelecer, ó Pai, Senhor, princípios na nossa vida. Ela é poderosa, Pai, esta palavra. Por isso, fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, porque nós cremos nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode tomar o teu assento. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que naquele dia já era tarde, e Jesus, ele estava pregando a palavra da salvação. Jesus estava curando.
o dia todo. O texto não diz quanto tempo, mas a Bíblia vai dizer que já era tarde. Então eu acredito que Jesus acordava bem cedo. E a Bíblia diz que tinha uma multidão ali naquele lugar, porque Jesus gostava de estar no meio do povo, ministrando a palavra, ensinando a palavra, curando, restaurando pessoas, libertando pessoas. E agora, entenda uma coisa, queridos. O dia todo, ministrando a palavra, para quem está ministrando, para quem está exercendo alguma coisa, para Deus. Imagine Jesus ali se ele não estava cansado. Agora, pior é aqueles que estão do lado, olhando uma pessoa falar o dia todo. Imagine eu aqui pregando a noite inteira. Como que você não vai se encontrar daqui a 9 horas, 10 horas? Uns vai estar não aguentando, quem sabe alguns vão embora porque não vão aguentar. Agora imagine naquele dia, Jesus pregando para aquela multidão. E a Bíblia diz que os discípulos estavam ali. E os discípulos não estavam falando, não estavam ministrando. Eles estavam junto com Jesus. Quem estava ministrando era o próprio Jesus. Agora não é fácil ficar o dia todo. Imagine o coração daqueles discípulos, como não estava o corpo físico daqueles discípulos. Se olhando para os olhos naturais, estavam cansados ou não estavam? É como eu disse, você trabalhou hoje 8 horas, acordou, quem sabe 5 da manhã, 6 horas você foi trabalhar e saiu às 6 da tarde. Você teve uma jornada de 12 horas, com 1 hora que você descansou para almoçar. Está aqui o meu genro Henrique, ele entrou 6 horas na Unilever, trabalhou até 6 da tarde, com 1 hora de almoço. Imagine como que não está o corpo físico dele. Agora imagine quem está do lado vendo ele fazer alguma coisa, o dia todo, como que vai estar aquela pessoa? Mas Jesus queria ensinar alguma coisa para aqueles discípulos. E o texto não diz que Jesus falou com eles, viu? Aguenta aí, eu vou dar uma pausa de 15 minutos aqui, para vocês fazerem um lanchinho. Eu vou dar um tempinho para vocês molhar os pés, ou então ir em algum lugar aí, se refrescar, mais retirado do meio dessa multidão, para vocês recuperar energia. O texto não diz isso. A Bíblia diz que já era tarde. E quando ali os discípulos do lado de Jesus, quem sabe Pedro, André, João, um diz para o outro, graças a Deus, que Jesus está terminando o trabalho desse dia. Quem sabe, olha, Jesus trabalhou tanto hoje, curou. Jesus libertou, Jesus trouxe palavra de salvação. Bom, agora, Pedro, agora com certeza, nós vamos descansar, nós vamos comer alguma coisa, e nós vamos até o dia raiar descansando, porque amanhã alguma coisa Jesus vai querer fazer, e nós temos que estar do lado de Jesus, porque nós precisamos aprender com Jesus. E aí Jesus, com todo amor e carinho, ele diz, viu, passamos para o lado de lá. O que Jesus estava dizendo? Não tem descanso. O que o senhor quer dizer, pastor? O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na eternidade. Enquanto Deus está te dando a oportunidade de fazer algo para Ele, faça. Jesus ficou o dia todo fazendo algo, ministrando pessoas, curando pessoas. E Jesus não disse nada para os discípulos. Não é assim às vezes? A gente está aqui na expectativa, querendo ouvir alguma coisa de Jesus. É ou não é? A pastora Alexandra está lá internada. E eu estou lá em Nova Odessa com a pastora Dani, e a pastora Dani, eu falei para ela, meu amor, você acha que todo mundo vai estar em 10 minutos falando, a sua mãe teve isso, a sua mãe melhorou aqui, não, a sua mãe teve uma piorinha aqui, não, entenda isso. E a pior coisa que tem é quando você não ouve Deus falar, mas até no silêncio Deus está falando com a gente. Quem sabe você está aqui nessa noite e está procurando uma resposta. Quem sabe você está aqui nessa noite querendo ouvir alguma coisa de Jesus. E Jesus se calou. Jesus não falou mais nada. Até o exato momento, Jesus não falou mais nada. Mas Jesus está me usando para falar, calma. Existe um mar para atravessar do lado de lá. Porque do lado de lá tem promessa. Do lado de lá tem propósito para ser cumprido. E às vezes eu falo para a pastora Dani, amor, quieta seu coração. Às vezes ela fala para mim, amor, você está muito duro comigo. Aí ela faz biquinho comigo. E ela sabe fazer biquinho comigo, pastor André, lá em Nova Odessa. Ela fica lá com biquinho.
Até domingo eu estava aqui, segunda-feira eu fui embora e eu levei a cachorrinha do Gustavo, do meu filho, e ficou com nós até hoje. E eu olhava para a pastora dando na cama, deitadinha, a cachorrinha estava lá com aquelas, sabe aquele zoinho assim também, igual ela já. Ó céus, ó vida. E eu vou lá e falo, amor, levanta daí em nome de Jesus, põe-te em pé. Você quer que eu vou fazer alguma coisa, serviço? Falei, não, eu quero que vocês coloquem de pé. Por quê? Porque até no silêncio Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando no silêncio, querido. Porque no silêncio Deus fala. Deus, Ele fala muito mais quando Ele está em silêncio do que quando Ele está usando alguém para falar. Você está entendendo? Aí Deus resolve, Deus resolve falar algo para os discípulos. Não foi algo que os discípulos esperavam. Quem sabe, eles esperavam Jesus falar assim, viu, você estava aí conversando para descansar? Então pode ir descansar, porque Jesus sabe o nosso andar, o nosso falar, aquilo que antes de chegar na nossa boca, Ele sabe que a gente vai falar, conhece os nossos pensamentos. Sabe que Jesus não poderia falar assim, ô Pedro, vocês e João estavam cochichando, né? Vocês querem descansar, né? Mas Jesus só disse uma coisa, ei, já é tarde, passemos para o lado de lá. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que entender quando Jesus está falando uma coisa. Porque aqui o texto está dizendo, pastor Pascoal, Jesus não está dizendo assim, vamos pegar o barco e vamos entrar no mar afora. Porque existem alguns lugares aí que nós precisamos ir não. Porque isso ia trazer dúvida no coração dos discípulos. Mas Jesus foi específico. Entremos no barco. Entremos no barco. O problema é que ninguém quer entrar no barco. Porque quando vê o mar bravio, se amedronta. Mas entenda uma coisa, Jesus estava afirmando, entra no barco, passaremos para o lado de lá. Ou seja, Jesus estava garantindo que eles iriam chegar do lado de lá. Mas Jesus não disse que ia ser melzinho na chupeta. Jesus não disse que ia ter vento forte. Jesus não disse que o mar ia se levantar e encher o barco de água. Jesus não disse os processos que iriam acontecer. Porque se Jesus falar o processo que nós vamos ter que passar, nós corremos, nós olhamos para trás, nós desistimos. Então Jesus, Ele fala, passemos para o lado de lá. Ou seja, Ele está dando a certeza que eles iriam chegar do lado de lá. E é assim que Jesus faz com a gente, irmão. Às vezes Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês façam isso lá. Mas até chegar lá, meu irmão, existe um processo. E Jesus queria ensiná-los, os discípulos. Porque chegaria um tempo que Jesus subiria aos céus e eles iriam dar continuidade no que Jesus ensinava. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Falei para a pastora Dani hoje. Falei, entenda uma coisa. Tem coisas que a gente vai ter que passar nessa terra. Porque eu não posso subir num altar e pregar algo do que o pastor Pascoal passou lá atrás. Eu não posso subir aqui e contar testemunho das lutas e dos obstáculos que o pastor André venceu na vida. Você precisa ter os teus. Mas nem no fato de você passar por tudo isso, quer dizer que você vai morrer. Porque se Ele está prometendo que vai chegar do lado de lá, ei, irmão, pode ser até em cima de tábua, assim foi com Paulo, mas que eles chegaram. E ninguém morreu. O problema é que a gente prega a palavra, a gente fala da palavra, mas quando é para a gente viver a palavra, a gente coloca um monte de obstáculo. E a Bíblia diz que daquele dia de cansaço, no final do dia, os discípulos entram no barco. E eles entram mar afora. Olha para o seu irmão aí. Diga para ele, fala, tu tem coragem? Agora seja um profeta na vida dele. Fala, você tendo ou não tendo, você vai ter que entrar no barco de Jesus. E você vai ter que enfrentar o mar, a tempestade. Porque é só assim que você vai ter os teus testemunhos. Aleluia.
Aí a Bíblia diz que eles entraram no barco e foram, porque existia um propósito de chegar do lado de lá. Do lado de lá existia 10 cidades pagãs que não conheciam a Jesus. Então existia um propósito de enxergar naquele lugar. Você conhece a história, que ele chegou lá e ele fez a libertação do Gadareno, enfim, depois ele foi embora, o Gadareno fez a obra. Mas existia um propósito, e Jesus queria ensinar os discípulos. Porque existem coisas que se nós não aprendermos com Jesus na prática, não na teoria. Porque teoria é fácil você aprender. Agora você passar na prova, passar ali, no tete a tete, no dia a dia, isso vai te fortalecer, isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer amadurecer no tempo de cristão que você tem na terra. Como eu disse, eu não quero ficar contando testemunhos do que eu ouvi. Eu tenho que contar aquilo que eu estou vivendo. Você está entendendo, queridos? Você tem que ter as suas experiências. Por quê, pastor? Porque as suas experiências vai ser ferramenta de cura, de libertação na vida de outras pessoas. Você está entendendo? Pastora Daniel, nós temos tanto problema no casamento, pastora André está aqui, ó. Quantas vezes o pastor André sentou na minha mesa e ministrou a gente na palavra? Até um dia que ele falou assim, vocês precisam tomar vergonha na cara. Aquilo eu choquei. E eu conto isso toda vez que eu vou ministrar em algum lugar para casais, a pastora Dani, porque foi algo que a gente venceu. Aí quando a gente fez o curso Aliança, né, pastor? A gente estava aqui sentadinho, a gente fez as 12 semanas, né? Acho que foi todas as semanas a gente fez. E aí a gente olhava um para o outro, o pastor Adê mandava sentar um do lado do outro, e pedir perdão, e ver aquilo que você não consegue. Aí eu olhava para ela e ela falava, Primor, quantas coisas a gente venceu, a gente melhorou. Você está entendendo, queridos? Então nós precisamos passar para a gente aprender. E eu sempre conto isso. Eu falo que se você não ter propriedade para falar sobre aquilo, não vai ter efeito nenhum. Aí hoje, quando eu cheguei lá em Novo Odessa, eu não entendi quando eu fui cuidar de casal. Se tinha uma coisa que eu jamais iria cuidar em alguma igreja, seria ministério de casal. Mas um dia eu estava andando de carro e o Espírito Santo disse para mim assim, por que você diz que você não pode tomar conta e ministrar um ministério de casal? Eu falei, por que, pastor? Por que, Senhor? Não tem como. Eu não tenho tanto conhecimento para ministrar casais. Ele falou, conta daquilo que você venceu. Conta daquilo que você passou por cima. Conta daquilo que você passou e hoje você está edificado. Você está entendendo? Então, tudo que a gente passa na vida não é para vergonha. Tudo aquilo que a gente passa na vida não é para nossa derrota. Tudo que a gente passa na vida, eu entendo no meu espírito que isso se chama processo. Por quê? Porque os processos da vida vai ser fortaleza para curar, para restaurar, para salvar, para fazer grandes coisas. Você está entendendo? Aleluia! Então, aquilo que você está passando nesses dias, querido, fica tranquilo. A palavra de Jesus para você é, nós vamos passar por lá de lá. Então é certeza que você vai chegar. Amém? Amém, amados? Em nome de Jesus. Agora o texto vai dizer que eles estão no meio do mar. E o vento sopra. E as águas começam a ser agitadas, começam a entrar dentro do barco. Mas o que eu louvo a Deus, que o texto vai dizer uma coisa. Que Jesus, ele estava onde no barco? Aonde? Na popa. Ah, querido, se eu fosse, eu já tinha dado um pulo dessa cadeira. Por que popa? Onde fica a popa do barco? Se eu perguntar para o pastor André, ele vai falar, porque ele é pescador. Aonde fica a popa do barco? Ainda que Jesus estivesse na proa do barco, eu estaria tranquilo. Agora, o que me dá mais garantia é que ele está na popa. Popa é o lugar do motor. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Jesus, independente do vento, da tempestade, da água que está entrando, da enfermidade que assolou o teu coração, Jesus está aqui, ó, ele está na direção da sua vida. Ele vai te dar direção para a sua história. Ei, Jesus não perdeu a direção do barco. Jesus não perdeu o destino do barco. Existe o lado de lá para chegar, queridos. O que o senhor quer dizer? Que eu quero dizer que ainda que Jesus esteja na popa, no controle da sua vida, não vai te isentar de andar em caminhos que vai assoprar, que vai lhe trazer medo. Eu estou no centro da vontade de Deus.
A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas isso não te isenta de passar alguns ventos na vida. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa para você. Os discípulos estavam com medo. Porque o vento forte, a tempestade. Mas o medo, eu costumo dizer que o medo, ele traz 3 coisas. Que ele acaba destruindo o cristão. Ele é como uma cobra, como uma serpente. O medo, a primeira coisa que ele tira das nossas vidas é a visão. Segunda coisa que ele nos tira. Ele nos tira o movimento, ele nos traz o quê? Atrofiamento na nossa vida. E por terceiro, ele nos traz a morte. Eu falo para a pastora Dani, meu amor, se você estiver aí, e eu não estiver aqui, e eu não lançar uma palavra, se eu não estiver te dando um suporte aqui, ei, o medo vai te tirar a visão, o medo vai te atrofiar nessa cama, o medo vai trazer morte espiritual. Então, em nome de Jesus, levanta daí, não deixa o medo assolar. O medo, ele só pode, irmãos, te fazer cumprir o propósito. Eu preguei isso esses dias lá. O medo, ele só pode vir, ele vem. Todo mundo tem medo. Quantos tem medo aqui? Todo mundo passa por medo, irmão. Todo mundo passa por medo. Eu morria de medo quando eu ia para a praia e tinha que andar debaixo daquele túnel da imigrante. Eu falava que aquele negócio ia cair em cima de mim. Mas eu venci. A hora abriu-se um telão e ele viu eu e você nessa noite, dizendo: Senhor, ainda que o vento assopre, ainda que a tempestade venha, ainda que o meu barco está cheio de água, eu te louvarei, eu não vou desistir, eu não vou negar o seu nome. Alabassuri anda alabarraia. Ei, Jesus diz: ei, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o medo que assola o meu coração e o teu, não é para nos matar, para nos tirar da visão, para nos atrofiar, para nos matar, não. O medo é para nos fazer cumprir o nosso propósito. Já pensou se Jesus tivesse deixado o medo assolar ele? Pai, não dá não, viu? Mas ele foi até o fim. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 19, 17, que Elias desafiou que uma potestade, o Deus Baal, o Deus da fertilidade e da chuva. O que ele fez? Segundo a minha palavra, não cairá chuva nem orvalho do céu sobre a terra. Ele não se levantou contra Jezabel, nem contra Acabe. Ele se levantou como um principado e potestade. No versículo 19, capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Acabe fala para Jezabel: olha, Elias matou tantos profetas assim, assim, assim. Rapidamente Jezabel manda um mensageiro avisar Elias. Falou: Elias, é o seguinte, da mesma maneira que você mataste os meus profetas, assim eu farei contigo também. Aquilo trouxe o medo, um desespero. O que ele fez? Quando ele viu, avistou um pé de zibro, o que ele fez? Foi para baixo do pé de zibro. Fazer o quê? Pedir a morte. Ou seja, no 17 ele estava falando: segundo a minha palavra. O que você quer dizer, pastor? Que nós não estamos isentos de ter o medo. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo tem que nos impulsionar a cumprir o propósito de Deus na terra. Aí o que a Bíblia diz? Que ele está lá pedindo a morte. O que aparece para ele? Um anjo. E o anjo fala o que para ele? Levanta daí, não, fala: come o pão. Ou seja, quando você não estiver aguentando mais, o Senhor tem pão fresco para te alimentar, para te fortalecer, para te dar graça, para você ficar de pé, para você dizer: obrigado, Jesus, porque no meio da luta, eu não vou ter que pelejar, porque o Senhor peleja por mim, aleluia. A Bíblia diz: levanta. Por quê? Porque tinha um propósito. Por quê? Por causa, depois daí ele ungiu quem? Eliseu. Ele ungiu Jeú, que matou Jezabel. Ou seja, o medo tem que fazer você cumprir o propósito de Deus. Não pode tirar a visão, nem te matar, atrofiar, de forma alguma. E agora esses discípulos estão lá, queridos. Difícil, terrível. E o que fazer? Quem sabe você está aqui hoje e está dizendo assim: pastor, eu nunca pedi nada para Deus. Foi Deus que me deu. E agora olha a situação que eu estou vivendo. Nunca tive o desejo de pedir isso. Eu pedi, nunca pedi.
Mas Deus me deu, porque eu sempre fui generoso com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Sempre levei coisa a sério. E Deus então prometeu algo para mim e Ele fez. E agora, olha só o que está acontecendo. Eu falando nisso, eu lembro de uma história que a Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A mulher sunamita. Um dia passa Eliseu lá, o que ele faz? Ele entra para comer. Ela foi tocada porque ela era uma mulher de Deus e ela fez o quê? Ela chegou para o marido dela e falou, viu, esse homem não é qualquer coisa. Esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui? Vamos colocar uma cama, uma cadeira? Vamos colocar uma lamparina? Vamos colocar uma mesa? Vamos fazer isso para ele. Então ela fez. Por quê? Porque ela tinha no coração generoso de fazer algo para Deus. Ela não pediu nada em troca. Ela só ofereceu, ela só entregou. Aí o profeta faz o quê? Quer que eu vou interceder pelo rei, pelo chefe do exército? Não precisa nada disso. Eu não quero nada. Aí o que acontece? Geazi, ele vai lá, é usado por Deus. Fala assim, viu, o Eliseu, ela não tem filho. Naquela época, uma mulher que não tinha filho, ela era desconsiderada. Ela dava o direito do quê? De um marido falar, ó, filha, vai para o banco aos 40 do segundo tempo, eu vou arrumar uma outra que possa dar continuidade. Imagina o psicológico daquela mulher. Imagina o coração daquela mulher. Ela já sofria de não ter filho. Não abria a boca para não, quem sabe, não murmurar contra Deus. Aí agora o homem de Deus diz para ela, viu, daqui 1 ano será um filho. Imagina a cabeça dela. Ela pediu o filho para Deus? Sim ou não? Não. Aí o que ela fez? Passa 1 ano, ela tem um filho. O filho cresce, vai trabalhar com o pai, dá dor de cabeça. O pai fala, ó, leva lá para a mãe. Quando o milagre chega, ela poderia falar assim, Deus, não pedi nada para o Senhor. Olha só, o Senhor está mexendo com o meu sentimento? O Senhor está querendo me desmoralizar diante da sociedade? Quantas promessas o Senhor fez? E agora está aqui, ó, a promessa, ó. O meu marido ficou comigo, porque nós geramos algo que deu continuidade no nome, no sobrenome, na descendência, ou quem sabe. E agora o Senhor permite isso. Eu não te pedi nada e agora está aqui o menino. A Bíblia diz que o menino morreu. Está lá no texto. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele pega o menino, ela pega o menino, vai aonde? Sobe lá em cima no quartinho. Coloca o menino aonde? Na cama. Aí eu aprendo algo lindo aqui. Aquilo que você constrói para Deus será o lugar, o ambiente que Deus vai ressuscitar o teu milagre. Porque se você ver os versículos lá no final, Eliseu vai lá, deita em cima dele, olho com olho, boca com boca, mão com mão, o corpo aquece, o menino volta. Você está entendendo? Mas o medo fez o quê? Ela paralisar? Não, porque quando morreu ela podia murmurar, deixar o menino em terra, não pedir nada para Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e fala assim, eu não pedi nada para Deus, Deus me deu, e olha que está a situação. Deus está querendo ensinar alguma coisa. Deus está querendo fazer dessa situação, te fazer você crescer e amadurecer na sua vida, na sua história, querido. Você está entendendo? O que você tem construído para Deus? Olha para o seu irmão, seja um profeta nessa noite. Diga para ele o que você tem construído para Deus. Porque é esse lugar que você constrói para Deus, que vai ser o ambiente que Deus vai usar para ressuscitar milagre na sua vida. Amém? Agora a Bíblia vai dizer que os meninos estão tudo apavorados lá dentro do barco, irmão. Aí Jesus levanta. E ele faz o quê? Aquieta o mar. Aquieta, cessa o vento. Entenda uma coisa. Jesus, ele está no vento. Jesus, ele está nas águas. Jesus, ele está no fogo. Jesus, ele está na cova. Jesus está em todos os lugares. E isso não quer dizer que ele vai te isentar de passar em alguns lugares da sua vida, mas ele te garante que você vai entrar lá, e ele vai estar lá na cova, ele vai estar lá na fornalha, ele vai estar lá quando o milagre está morto, ele vai estar no lugar de dificuldade da sua vida. Então não deixa que o medo te paralisa, te tire a visão. O medo tem que te impulsionar a cumprir o propósito do coração de Deus. Aleluia. São os processos que nós temos que aceitar. É difícil, mas nós temos que passar, queridos. Que será a ferramenta de cura, de libertação na vida de outros. Uma laranja, quando ela está no pé, amarelinha, linda. Você acha que foi assim como, ela está ali, nasceu, ficou linda. Ela teve o processo.
Você acha que ela ficou linda, amarelinha, cheia de caldo, cheia de semente, dando risada para o sol todos os dias? Não, ela passou tempestade, geada. Ela passou o sol escaldante de 40 graus. Aquele dia não teve água, mas ela sobreviveu. Sabe o que Jesus está ensinando? Nós somos como essa laranja. Ainda que a tempestade, os ventos, a situação assola o nosso coração, nós temos que estar ligado na videira verdadeira. Porque dali vai sair virtude, dali vai nos fortalecer, ali vai nos dar graça, ali vai nos fazer chegar ao final do propósito da nossa vida, queridos. E a Bíblia diz que o vento parou, a tempestade parou. Sabe por que Jesus estava dizendo para ele, viu? Sabe esse vento que está assolando aí, os meninos? Sabe essa tempestade? Sabe essas águas que entrou? Eu tenho poder sobre todas elas. E eu quero ensinar vocês que vocês também têm o poder de aquieta vento, aquieta mar. Aleluia. Isso quer dizer, eu quero dizer que Deus te levantou para você fazer obras maiores. Para de ficar procurando coisas, para de ficar procurando intercessores para interceder por você. Vai na fonte, vai em Jesus. Deus te deu graça, Deus te deu sabedoria. Ei, levanta sua mão, ora pelo aquele propósito, profetiza. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Agora você não está vendo nada, irmão, mas no reino espiritual está acontecendo e poucos dias vai se materializar para a glória de Jesus. Aleluia. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Não estão entendendo essa palavra? Deus só estava querendo ensinar. Porque chegará um tempo que Jesus não estava mais com ele. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Senhor levanta, acalma tudo. Nessa noite, a palavra de Deus para mim e para a tua vida é: se levanta. Se levanta diante desse mar bravio. Se levanta diante dessa situação, desse caos, desse deserto. Se levanta, estende as suas mãos em nome de Jesus e faça aquilo que Jesus já te ensinou. Acalma vento, para a tempestade. Eu repreendo todo demônio, eu mando embora a enfermidade. Aonde a morte, eu profetizo a vida. Aonde tem que ter restauração, receba a restauração. Deixa Deus te usar. Ei, põe-te em pé em nome de Jesus. Deus não vai deixar você morrer. Deus está te treinando, queridos. Deus está te forjando para você fazer grandes obras. Aleluia. E esses camaradas estavam com Jesus, andando ali com Jesus há muito tempo. Aí o texto diz que eles ficam impressionados de ver Jesus. Aquieta mar, aquieta vento. Ficou bonança. Aí eles ficaram impressionados. Quem é esse? Ô irmão, se eu tivesse lá naquele dia, eu tinha jogado um remo na cabeça de um desses meninos. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não uns cabeção? Às vezes não parece a gente? Aonde você estava alguns anos atrás? Lá fora no pecado, na prostituição, fazendo tudo que era errado. Sim ou não? Aí Deus te tira de lá, te limpa, te purifica com sangue, te põe aqui dentro, te dá uma família, te dá um emprego, te dá carro, te dá casa, te dá uma igreja abençoada. Aí um vento assopra, aí sabe o que você vai falar? Quem é esse? Que o vento e a tempestade, ele fala e obedece. É aquele que te tirou lá de fora. É aquele que te purificou lá de fora, aquele que te limpou, é aquele que um dia que ninguém te acreditava em você, ele olhou e falou assim: eu vou comprar você, você vale a pena, eu vou te limpar, eu vou encher de você de unção de graça, e você vai fazer coisas maiores do que a mim. O problema é que nós se esquecemos daquilo que Jesus fez na nossa vida, se esquecemos muito rápido, porque qualquer ventinho que sopra na nossa vida, a gente esquece daquilo que Jesus já fez. E quem sabe aquilo que Jesus precisa fazer hoje, não é nem isso aqui do que ele já fez lá atrás por você, meu irmão, por você, meu irmão. Porque o problema é quem dá tamanho e poder ao tamanho, não é o diabo e não é Deus, é eu e você. Você está entendendo?
Quem coloca tamanho e poder no problema, na luta, na dificuldade, é você, irmão. Porque se a gente analisar quem nós éramos e quem a gente é hoje, querido, para você chamar a atenção do teu brilho, para você chamar a atenção de pessoas lá fora, precisa passar pelo processo. Aceita o processo de Deus. O processo de Deus é ensinamento. Você está entendendo? Os que vão permanecer de pé, aqueles que vão ser desafiados a passar pelo processo e permanecer, porque a certeza é uma só, pastor André, o barco vai chegar do lado de lá. Você está entendendo? Quantos recebem essa palavra no teu espírito? Então fica de pé, eu quero orar por você. O nosso Redentor, Ele vive para todos sempre, queridos. Nessa noite eu quero convidar você, não para clamar nada para você, porque enquanto a gente estiver intercedendo e orando por pessoas, aquilo que você está sendo assolado hoje, você vai procurar amanhã e não vai ter mais aquele problema. Por quê? Porque enquanto Jó orava para os seus inimigos, Deus mudava a história de Jó. Então, seus amigos, aliás. Então, enquanto você estiver intercedendo por alguém nessa noite, ou quando você for procurar o problema amanhã, não vai estar mais lá. Por quê? Porque enquanto você cuida de outros, Deus cuida de você. Amém? Amém, queridos? Eu queria clamar nessa noite, queria interceder. E a minha oração nessa noite é a oração de Ezequias. Quando o profeta Isaías diz, olha, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Mas aí Ezequias vira o rosto para a parede e ele clama ao Deus dos céus. Olha o que eu fui, olha o que eu fiz. E Deus então usa o profeta, falou, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Nessa noite eu quero fazer uma oração de Ezequias. Eu quero interceder pela vida da pastora Alexandra. Eu quero interceder. Eu quero trazer à memória do Senhor aquilo que o Senhor prometeu para a pastora Alexandra. Eu quero interceder nessa noite por aquilo que Deus falou que iria fazer na vida do Alexandre. Eu quero interceder pela vida do Jean, tudo que Deus já falou que vai fazer na vida dele e da Jaque. Eu quero lembrar ao Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que nós precisamos trazer a lembrança do Senhor. Pastor, mas ele não sabe, ele sabe, só que ele quer ver a nossa fé intercedendo por isso. Então eu quero lembrar ao Senhor, trazer a lembrança do Senhor, aquilo que ele já falou a respeito do Christian. E nós vamos interceder. Eu tenho certeza, irmão, como reina e vive o Senhor nessa noite, que o Senhor estenderá o teu braço forte sobre aqueles hospitais. E entenda uma coisa, não vai só curar eles, não. Aqueles que estão à direita, aqueles que estão à esquerda, aqueles que estão nos quartos à frente, aqueles que estão nos quartos atrás, vai ser alcançado pela unção de cura, de restauração, e o sobrenatural de Deus será manifesto. Eu creio em nome de Jesus. Então se une a sua fé com a minha fé nessa noite e vamos clamar. Vamos clamar. Levanta aí a sua voz. Levanta aí um clamor agora. Fala, Deus, olha aí, o Senhor tem uma promessa na vida desses homens e dessas mulheres de Deus. Pai, nós oramos nessa noite, intercedemos pela vida do Alexandre, Senhor. Olha, Senhor, quantas promessas. O Senhor disse que muitas coisas iriam acontecer antes que elas fechassem os olhos. Senhor, para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa liberar sobre aquele hospital. Senhor, não quero saber de demônio, não quero saber se tem principado e potestade, porque até os demônios tremem e temem diante do Senhor. Pai, nós oramos pelo Alexandre, lá em Santo André, declaramos curado, restaurado. Olha as promessas, Senhor, de que ele seria um pastor, de que ele seria um obreiro de excelência. Pai, cumpre a tua palavra na vida do Jean. Pai, o Senhor falou que usaria aquele menino, aquele jovem. Deus, cumpre a tua palavra. Seja uma unção de cura sobre Oliveira Camargo, uma unção de restauração e de milagres para a glória do teu nome. A vida do Cris naquele hospital agora, eu não quero saber quantos por cento do pulmão dele está tomado. O que eu quero profetizar, que aquilo que está no pulmão vai ter que sair de lá.
porque a glória, a presença do Deus Altíssimo está sobre o interior do teu filho. Pai, nós profetizamos cura, liberamos cura nessa noite. Aquele que está enfermo neste lugar, seja tocado agora pela presença do Eterno. Eu profetizo cura, restauração, libertação, em nome do Senhor Jesus. Ora baixori anda lá, vai adorando, queridos, vai falando com Deus enquanto o louvor adora. Não para de clamar, não para de clamar, não. A sua oração está subindo como essência. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Deus visita a tua família. Enquanto você adora, Ele visita o teu interior. E Ele libera cura. Cura. Oh, aleluia. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Oh, aleluia. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Adore ao Senhor. Me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris Só para falar que Ele te ama. pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos orar pela Liliana. Ela está com depressão. Isso aqui é causado pelo medo. Pela Nilce. Está Nilce aqui. Ela está internada com câncer. Eu creio na oração do justo. Eu creio que Jesus possa curar. Vamos orar por essas vidas aqui? Pai, nós queremos apresentar, Pai, debaixo dessa palavra, Senhor, que foi liberada nessa noite no teu altar. Visita agora a Liliana. Visita agora a Nilce. Ó Pai, e que todo espírito de depressão, síndrome do pânico, causado pelo medo, quem sabe ela perdeu a visão, atrofiamento e a morte espiritual. Nós declaramos nessa noite que aquele que está na popa do barco tem o controle de tudo e de todos. E eu sei que nessa noite o Senhor levantará, ó Deus, em prol da vida dessas duas mulheres, dessa Nilce que está com câncer. Ó Deus, quem sabe para a medicina não tem mais jeito. Quem sabe, ó Pai, para os médicos já o condenaram, que não tem o que fazer. Mas a minha última palavra, ela não vem da boca do médico. A última palavra, ela sai da eternidade, que vai ecoar a terra e o milagre vai acontecer. Nós como igreja, nós acreditamos que essa depressão está caindo por terra agora, em nome de Jesus, e que esse câncer, ele vai desaparecer. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada pedido que está aqui nessa taça. O Senhor conhece todos. Ó Pai, nós declaramos cura, profetizamos libertação, restauração, para a glória do teu santo nome, e você diz amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando esta igreja, os irmãos. E eu creio que logo, com certeza, vou ser convidado para fazer o culto de ação de graça pela vida de todos os nossos irmãos que estão passando por esse processo.
é só um processo. Amém? Olha para o seu irmão, diga para ele, fala, é só um processo. A certeza que você vai chegar do lado de lá. Amém, queridos? Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa graça, vai debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, esteja sobre todos, hoje e sempre. E você diz amém. Saia daqui, não abraça o seu irmão, dá um sorriso e fala, vai na bênção.